Um outro dia que aí eu fui ter a confirmação que realmente era ali nossa ligação, né? Que eu sabia mesmo quando que eu sentia, né? Quando algo não estava bem no interior dele, foi porque, tipo, ainda no até em 2020, assim, final do ano, minha contraparte tinha um WhatsApp, né? Hoje eu acredito que ela não tenha, porque eu lembro que na época ela colocou no status que ela ia ficar somente no Telegram e tal. Só que teve um dia que do nada me deu uma vontade muito forte de chorar. E eu ficava, meu Deus, mas por que que tá me gerando essa angústia, né? E assim, o chakra cardíaco, ele é um dos primeiros por onde eu sinto que tá havendo um espelhamento, porque é onde começa a acelerar demais, né? Tudo fica bastante assim, o coração ele fica muito latejante, vibra muito forte, como se às vezes o coração fosse realmente sair do meu corpo, sabe? Como se fosse rasgar meu peito, assim. E tipo, é bem forte, né? Como vem no chakra cardíaco. E às vezes eu digo que é aquela sensação assim, sabe quando explode uma bomba e tem a primeira explosão que vem o primeiro impacto, vem pum, né? Vem tudo de uma vez, a primeira explosão, e aí depois vem as ondas, que vai até ir parando, né? Então, assim, eu sinto muito isso no meu chakra cardíaco. Vem a primeira que libera com tudo, então vai pá, né? E aí o coração vibra com tudo, despeja ali aquela angústia ali, quando o espelhamento é sobre angústia, né? Quando a vibração que a contraparte está sentindo é relacionada a sofrer, né? Alguma questão ali que causa dor. Então, naquele dia, eu senti uma vontade muito forte de chorar, era lá pelas 7 da noite e tal. E eu lembro que me veio alguma coisa de entrar, ver os status no meu WhatsApp. E é raro fazer isso, tipo, eu não sou de ficar vendo stories, não sou de ficar vendo status de ninguém, né? Só que algo me levou pra entrar ali no status e ele era o primeiro que tava lá, que tinha postado alguma coisa. Só que assim, eu não cliquei, né? Porque eu não queria também mostrar que, sei lá, eu tava querendo stalkear, porque não era essa a minha intenção. Eu vi ali, só que só de ver o nome dele eu já ficava acionada, meu chakra transbordava mais ainda, né? Vibrava tudo aquilo. E aí eu ficava, gente, não vou clicar, né? Tomara que eu não clique por acidente. Mas eu consegui ler que tinha acontecido alguma coisa que mexeu muito com ela e que trouxe alguma frustração muito grande pra ela, que ela ficou decepcionada, né? E aí eu vi que, tipo, o horário que tinha postado era exatamente o horário que eu tinha começado a sentir. Então foi aí que eu fui começando a linkar as coisas e ver que realmente eram espelhamentos. Então se eu tinha dúvidas ainda, porque meu ego queria me fazer desacreditar de tudo, então ali eu fui começando a ter cada vez mais percepção de que realmente a gente estava conectado, né? De que eu sentia as coisas que ele sentia. E é exatamente isso, né? Tudo que um sente, o outro também vai sentir, né? Deixa eu ver. Aí também tem os espelhamentos que é mais vibracionais, não vai ser mais tanto a liberação de feridas, porque a gente já tá nesse trabalho de cura há muito tempo, então a tendência é que a gente entre cada vez mais em harmonia interior, né? Esteja buscando essa paz interna, fortalecendo o nosso interior, essa confiança em sentir, em se conectar com os nossos canais interiores, né, com a nossa intuição e tudo mais. Então chega um momento que as coisas vão ficando mais brandas, não vem tanto aqueles espelhamentos de sofrimento como é bem no início, assim, que vem muita carga, vem muita bagagem ali e fica aqueles espelhamentos. Também tem o espelhamento do ego, né, que, por exemplo, no primeiro ano a gente deixou de se falar, mas eu percebi, assim, pelas postagens que havia um ego ali que tava querendo me atingir de alguma forma. Claro que, assim, não é consciente, tá, gente? Como eu vou dizer, nossa contraparte não faz nada intencional pra nos ferir, né? Pra nos atingir. Mas, sabe aquele ego que quer chamar um pouco a atenção ali através das coisas que estavam sendo postadas, né? E aí aquilo me deixava mal, porque, tipo,
eu tava me colocando em comparação pelas coisas que estavam sendo compartilhadas ali no perfil dela. E eu fui lá e postei um meme também e, tipo, ali nossas imaturidades estavam sendo espelhadas também. Então existe isso. Às vezes vai ser as dores que cada um vai estar sentindo e vem para ser espelhadas e a gente também contribuir para ajudar nesse processo de liberação emocional, né, de feridas, quanto também pode ter momentos da dinâmica que um vai espelhar ali o que o outro ainda tem. Então a gente ainda tinha o ego um pouco acionado quando alguém poderia, sei lá, nos fazer se sentir rejeitado de alguma forma. Então meu ego ficou extremamente ferido, né? De novo eu tava passando pelas mesmas coisas. E aí, através dos posts que eu via no meu feed, eu ficava acionada, né? Então eu ficava assim, gente, não acredito. E eu ficava numa mistura de não. E ao mesmo tempo eu ficava, então tá bom então. E aí eu fui e postei um meme que não teve uma reação muito boa. E depois, assim, de minutos eu vi que assim, não encontrava mais minha contraparte no Facebook. Eu falei, gente, será que ela deletou o Facebook? Eu fiquei, gente do céu, né? O que eu fiz? Mas eu falei, não, pode ser que não tenha sido por mim, pode ser que já ia fazer isso, né? Então nem tudo também é sobre mim, então não sei, né? No momento que a gente voltar a se falar, quem sabe a gente vai conversar sobre essas coisas, vai até rir disso, né? Claro. Essas coisas ficaram pra trás, assim, não fico remoendo nenhuma questão, já tá tudo bem resolvido pra mim. E foi a forma como a gente lidava com as situações, né? Então, minha contraparte espelhou ali umas certas imaturidades em relação às coisas que ela postava. E eu fui lá e também pus um meme lá que foi também imaturo, então a gente tava esperando nossas imaturidades ali, né, coisas que a gente precisava trabalhar. E é engraçado, né, de alguma forma. Então tem isso também, a gente sabe quando a nossa contraparte tá no ego, né, a gente sabe quando é algo ali que é para causar algum impacto, porque nós somos conectados pela verdade, né? Então, assim, a gente, mesmo que não tenha essa consciência, mas nossa alma faz a leitura, né? Nossa alma ali tá trazendo informações e quanto mais a gente confia, mais a gente pode acessar tudo isso com muita clareza. E aí é isso, gente, tipo... Hoje em dia, assim, até final do ano de 2022, né? Não, também teve, em 2021 foi quando minha contraparte curtiu uma foto minha no Instagram, que foi a primeira movimentação, assim, que ela teve em direção a mim. E eu nem tava preocupada, eu não ficava vendo as pessoas que curtiam as coisas, né? Eu só postava foto e tal. E aí, quando eu fui olhar no celular, era 11h11, e a primeira notificação que tava em cima aqui era o nome dela, assim, que tinha curtido minha foto. Naquele momento, meu coração, ele foi, assim, pro espaço e voltou, tipo, foi algo muito forte mesmo, tipo, eu chorei, né? Foi involuntário, assim, quando eu vi eu tava chorando, porque, tipo, ela tinha curtido minha foto, e parece algo que é tão simples, né? 100 pessoas podem curtir sua foto, mas... aquele gesto dela, pra mim, refletiu alguma coisa, espelhou alguma coisa, né? Eu fiquei, será que agora ela tá mostrando que ela tá aberta pra gente conversar? Então, começou a vir um monte de coisa na minha cabeça, ao mesmo tempo que o meu chakra do plexo, o plexo solar, tava ali conturbadíssimo, Jesus amado, tava revirando tudo aqui emocionalmente pra mim. E o meu chakra cardíaco tava ali pulsando, tava sendo também cada vez mais acelerado. E aí eu só consegui sentir que eu tava chorando. Eu falei, meu Deus do céu, né? O que tá acontecendo? Tudo isso por um like. Mas aí é exatamente isso, sabe, gente? De alguma forma, aquele momento, a forma como chegou pra mim, isso também tava sendo... refletida pra minha contraparte. Eu tenho certeza que ela sentiu quando eu senti, né? Eu tenho certeza que ela sentiu vibracionalmente toda a liberação que veio emocional desse contato dela, né? Não foi um contato assim direto, ela não falou comigo, mas foi um gesto ali, um movimento na minha direção, né?
que nunca tinha acontecido, então foi a primeira vez que houve um sinal ali de fumaça dela. E aquilo me fez revirar todo o meu interior, né? E eu tenho certeza que pra ela chegou de uma forma que foi bastante, assim, bastante liberação emocional também. E hoje vendo, eu acredito que tenha sinalizado que talvez a gente naquele momento ainda não estava equilibrados emocionalmente para de fato conversar, entrar em contato um com o outro de uma forma mais direta, né? E assim, talvez ela ainda estava se construindo emocionalmente, e aí pode ser que tudo que ela sentiu vindo de mim, chegando para ela, foi muito forte, foi muito intenso, e isso fez com que ela se retraísse e percebesse que, sei lá, naquele momento ela ainda não saberia lidar e conversar comigo, né? A gente poder ter uma comunicação direta ali, porque ia acionar muito o nosso emocional, ia mexer bastante com as nossas emoções. Então, hoje eu compreendo que talvez naquele momento ainda não haveria, nós não teremos bases internas para poder estar conversando de fato e já assumindo a divina união ali, porque, claro, né, de 2021 para hoje houve muita transformação, né? Eu continuei me dedicando demais nos meus processos de cura e muita liberação. A consciência que eu tinha naquele tempo, que eu já achava que eu tava muito, assim, muito pronta, mas hoje eu vejo que não, né? Então, hoje eu me sinto mais em equilíbrio, né? Tanto quando eu fui fazer meu Instagram da Chama da Cura, sem querer, né? A espiritualidade colocou ali bem o perfil dele pra eu ver como sugestão de amizade, e eu não ia clicar. Sei lá o que aconteceu, meu dedo tava tremendo tanto quando eu vi ali o contato, né, na minha frente e tal. Fazia muito tempo que eu não via nada, né, porque eu tinha desativado, não, eu tirei a minha conta do Instagram, deixei só a da Chama da Cura, e a minha pessoal eu desloguei e eu não entrava mais, porque toda vez que eu ia entrar no Instagram, eu dava de cara com a foto dela, e aquilo já me liberava ali uma emoção muito grande, meu cardíaco ficava assim, afloradíssimo. E eu falei, não, eu tenho que me concentrar nos meus processos, isso aqui, eu tenho que quebrar esse padrão de ficar postando foto porque eu sei que ela posta, então eu tô querendo ser vista, então, tipo, eu que tenho que me enxergar também, né? E aí foi quando eu saí do Instagram e voltei a ficar totalmente offline, assim, low profile pra tudo, e tipo, não conversava com ninguém, basicamente, assim, por um ano eu não conversava com ninguém no WhatsApp, tipo, foi introspecção total, né? E foi quando eu comecei o Twitter e comecei a me expressar por lá, né? Foi gerando ali, construindo um conteúdo e tal. E eu criei a Chama da Cura no Instagram também, com medo, né? Eu cliquei assim, eu fiz todo o processo da conta, só que aí eu falei, meu Deus do céu, tomara que não apareça nenhuma sugestão. Eu já ia deslizando todas as sugestões assim, falei, não quero ver nada. Só que aí quando eu tirei o dedo, que foi bem que parou pra mim aqui o perfil dele, né? E aí eu não ia clicar, mas acho que eu tava tão descontrolada, meu dedo tava tremendo tanto que acabou clicando lá. Eu falei, ai meu Deus do céu, né? Fazia muito tempo que eu não via nada assim em relação a ele. E mexeu muito comigo também. Eu falei, ai meu Deus do céu, por que, né? Isso tá acontecendo. Mas depois eu vi que também tudo é uma preparação, né? A espiritualidade, ela vai conduzindo a gente para entrar cada vez mais em equilíbrio. Até mesmo para que quando chega no momento da gente poder de fato conversar, não existe esse desequilíbrio emocional tão grande, né? Não nos abale tanto assim nossas estruturas e a gente já esteja bastante firmado, assim, bastante centrado e amparado para poder lidar com aquilo de uma forma mais equilibrada. Então ali eu vi que também me fez explodir meu coração, né? E eu vi ali no final, eu acabei dando um like sem querer também. Meu Deus, meu celular tava assim, né? Eu falei, meu Deus do céu. Aí fui tentar sair, no final eu curti a foto. Ai meu Deus, mas vamos ver, né? Só que aí, tipo, não teve nenhum retorno, nenhum like, assim. Então eu falei, bom, ainda estamos fechados aqui. Não existe abertura aqui ainda pra gente poder se falar, porque não teve
um like de volta, né? Então eu vi que ainda tava meio que na defensiva ali, fechado, e aí eu não quis forçar nada, não quis tentar conversar nada, né? Deixar que ele vivesse os processos dele, né? No tempo dele, sem achar que eu tava, sei lá, vigiando, ou então querendo contato, né? Com, sei lá, qualquer coisa nesse sentido, tipo, forçando a barra, sabe? E eu já vim assim, né? Eu tava muito assim, eu comigo mesma e vou me dedicar a mim e é isso o caminho, né? Quanto mais eu ficar tentando buscar uma comunicação, mais eu vou lidar com a minha ferida da rejeição, porque eu sei que ele vai estar fechado e a gente só vai estar sentindo as dores de novo. Então eu tenho que, na verdade, trabalhar a minha ferida da rejeição. E aí foi isso, né? Hoje, assim, no final de 2022, eu senti bastante que eu tava passando por uma noite escura da alma de novo. Achei que as coisas já estavam um pouco... já estava mais plena comigo mesma, né? Mas eu tava passando por situações familiares que me desafiaram muito emocionalmente. E aí eu me senti muito sozinha naquele momento e começou a vir todas as feridas de quando eu me sentia sozinha, né? E aquilo foi vindo à tona ali de uma forma bem profunda. Eu falei pra espiritualidade que eu não queria mais saber de nada, que isso tudo já tava, sei lá, eu já 3 anos fazendo trabalhos de cura e, tipo, eu não via nada no físico, sabe? Uma movimentaçãozinha pra eu entender como que estavam as coisas. Eu só sentia as coisas no plano astral, só sabia das coisas pelo plano astral e aqui nada parecia acontecer. E aí vem o ego, né? A gente ainda tá ali passando por aquela depuração do ego. Às vezes a gente passa muitos meses bem, aí do nada algo aciona o ego de novo. Então tudo é um processo pra gente estar liberando o ego, liberando as feridas emocionais, né? Tudo que vai sendo espelhado é justamente pra isso. E aí passei por essa, inclusive foi em novembro, que é aniversário dele, né? E, tipo, sei lá, eu queria que as coisas estivessem diferentes e final do ano é algo que mexe muito comigo, porque é onde eu faço a reavaliação de tudo, né? Como se eu já não refletisse bastante, né? Mas aí chega no final do ano é onde eu reflito mais ainda. E aí eu falo, a gente já podia estar resolvido, né? E aí eu fico, quando que isso vai acabar? A gente vai ficar nesse sofrimento pra sempre, assim, um sofrimento que eu digo, né? Porque, querendo ou não, nossa alma sente falta uma da outra. Muitas vezes eu espelhei muito a questão, eu sentia que ele também estava em sofrimento, eu sentia que ele estava com saudade, né? Então a saudade ela é espelhada, as dores de alma individuais são espelhadas, o ego é espelhado, as inseguranças, tudo isso pode ser tanto no chakra cardíaco, no plexo, pode ser liberação emocional, pode ser telepático. Então, assim, existem muitos meios da gente se espelhar, né? E até que a gente consiga lidar de uma forma cada vez mais em equilíbrio com isso. Então, tipo, depois que virou o ano e eu vi que, tipo, até então eu tava com uma certa esperança, né? Chega ali no Natal, chega o ano novo, a gente fica, será que vem uma mensagem, né? Não. Então aí eu falei, então tá, então agora eu vou virar essa chave de parar de esperar, porque eu sinto que esperar também é um padrão de controle, né? E foi quando eu passei a me dedicar mais aos meus processos de cura ainda, mas também a coisas que iam me fazer estar bem comigo mesma. Era o momento de eu estar buscando minha própria completude, né? Então, fazia coisas que estimulavam a minha energia, né? Entrar em contato mais comigo mesma, me faz bem, natureza, essas coisas. Então, tentava caminhar ao ar livre por aqui. E fui lidando dessa forma, né? E assim, de 2023, desde que virou o ano, eu senti que houve uma grande transformação, assim, em torno da nossa conexão. Por quê? Porque eu também quebrei um padrão. Então eu tava no padrão de ficar esperando. Chegava todo final de semana, eu ficava ali esperando que viesse algum contato, né? E era inconsciente, eu já sabia que enquanto as coisas não estivessem alinhadas, não haveria, né? Só que é inconsciente, a gente ainda tá ali, o nosso ego ainda tá querendo uma resolução, né? Ainda mais que era o meu padrão, eu ficava
como é que se diz? Eu tive situações mal resolvidas na vida, então eu queria muito resolver as questões, né? Eu queria muito conversar. Mas eu sabia que tinha coisas que não era só a mim que caberia, né? Eu poderia procurar 10 vezes e receber silêncio em todas as 10, porque ainda talvez não seria o momento da gente conversar. Talvez minha contraparte estivesse passando pelos processos dela, então ao mesmo tempo que eu ficava com aquelas angústias, eu sabia que, assim, era um momento de respeitar. Eu tinha o meu tempo, ela tinha o dela. Eu tentava cada vez mais trazer essa compreensão para eu não ficar ansiosa, né? E é muito difícil você sentir todos esses espelhamentos, você saber que, tipo, tem ali uma vibração de que a pessoa, ela tá querendo entrar em contato com você, só que aí o ego dela entra na frente, a mente, né, a insegurança, tudo vai, sabota e ela não entra. Você sente que a pessoa tá lá próxima, digitando a mensagem pra mandar e não acontece, né? Então tudo isso é muito desafiador também emocionalmente, porque a gente sente o outro, a gente sente o que verdadeiramente a alma estava ali chamando, ansiando, né? Querendo fazer, mas o ego estava ali barrando. E às vezes é difícil lidar, né? É difícil você saber que tão próximo, mas afastado ainda, tão próximo, mas tão longe. Então, tipo, é questão de uma palavra, né? Uma palavra e tudo se rompe, silêncio, distância, tudo vai, tipo, tudo voltaria ao normal, né? Mas ao mesmo tempo é como se fosse o processo. Ele estivesse ali lapidando o ego dele até mesmo para acreditar na voz interior, confiar mais no interior dele e tudo mais. Então, assim, é algo que nos faz entrar em contato realmente com a energia da compreensão, com a energia do amor. Então, no início a gente sente o ego, né, o ego fragilizado e o ego ferido, e a gente fica acionado ali, falando, não, mas por que, né, agiu desse jeito e tal. Depois de um tempo a gente compreende tudo, tipo, claro que agiria assim, né, olha tudo que nós passamos, olha todas as bagagens que nós viemos. Mas ao mesmo tempo eu também tenho que cuidar de mim. Então, assim, compreendo muitas razões, compreendo muito que ali era a compreensão que cada um tinha, né, a consciência que cada um tinha. E lidamos com as coisas da forma como podíamos. Não tinha como a gente ser mais maduro, sendo que a gente ainda não tinha construído isso dentro de si, né? Então, assim, vem muita compreensão. Quanto mais a gente vai trabalhando dentro de si mesmo, mais nosso ego vai deixando de se manifestar de forma predominante, né? De querer ficar ali nos atacando e nos fazendo desacreditar de algo. Desacreditar, acima de tudo, de si mesmos, né? Da conexão também, do que nós sentimos verdadeiramente. Então, assim, eu sinto quando as coisas vão se transformando. Então, a partir desse ano pra cá, eu sinto que houve muita transformação energética, que ele tá se voltando bastante, assim, pra dentro dele, né? Talvez a gente ainda esteja passando por finalizações ali, mas algo que não seja tão mais profundo quanto era, sabe? Aquele medo, aquele sabotamento tão enraizado ali. As coisas estão sendo bastante trabalhadas, eu sinto muitas mudanças energéticas em torno do nosso vínculo. Tem dias que eu mesma não estou tão bem assim, meses atrás, né? Por exemplo, eu acordei com uma vibração meio caída, assim, me sentindo meio apática, e de repente um grande sentimento de amor, assim, começou a transbordar dentro de mim. Então, de alguma forma, ele também passou a me espelhar não só os sofrimentos, né, da alma, não só o ego, não só as inseguranças, né, mas passou a me transbordar também o amor incondicional. Então foi quando eu comecei a sentir esse transbordamento dentro de mim. Eu sabia que estava vindo dele, que estava sendo espelhado dele, né, e aquilo me fez revigorar de novo minha energia. Voltei a estar bem comigo mesma, né, aquilo transbordou dentro de mim. E assim, é maravilhoso poder transbordar o amor incondicional, né? Diversas vezes, só de lembrar, assim, eu transbordo no meu coração, fica arco-íris, fica, né, unicórnios, brilhinhos, e é um amor muito genuíno, assim, que às vezes parece que não cabe no peito, sabe? Então, eu sei que quando eu me sinto muito alegrinha, muito feliz, assim, não tem nem motivo, né?
e começa a me vir memórias, né, momentos que a gente viveu juntos, as coisas que a gente conversava, e aquilo me deixa com um sorriso no rosto, e eu nem tava de fato buscando pensar, sabe, mas as imagens simplesmente explodiam assim na minha tela mental, e os momentos vinham sendo repassados, né, com muito detalhe, assim, como se estivesse vivendo aquilo na hora, e aquilo já restaurava ali, já fazia transbordar no amor incondicional novamente, deixar as angústias ou uma vibração que podia estar um pouco mais densa ali naquele dia e restaurar esse amor incondicional dentro de mim. Então eu fiquei muito assim surpresa quando eu vi que ele também estava me transbordando e me espelhando o amor incondicional, porque eu já sentia isso muito, né? Eu sabia que ele ia sentir de alguma forma que eu estava no momento que eu estava transbordando ali, através do chakra cardíaco, né? Mas eu nunca tinha sentido o contrário, que vinha dele, sabe? Então eu fiquei muito surpresa, e eu via que a gente já estava num equilíbrio maior, que a gente já estava ali se permitindo sentir, se permitindo transbordar, né? Eu também fiz algumas movimentações ali, escrevi algumas coisas onde sabia que poderia estar sendo visto, né? E eu sabia exatamente no momento que ele lia, então assim, por mais que eu não esteja vendo nada no físico, eu sinto tudo, né? A alma sabe, a alma consegue captar todas essas energias e tal. E eu sempre sei quando a gente tá sintonizado ali, sentindo, se permitindo sentir a conexão, pensando sobre isso, assim, de uma forma muito mais constante e tal. E acho que assim, no momento a gente só tá espelhando que a coragem, sabe? Eu sinto que o espelhamento agora tá no momento onde a gente tá aprendendo a confiar no nosso propósito divino, no nosso caminho divino, porque bom, eu acredito que seja muito óbvio que quando a gente, né, entrar em alinhamento, a gente voltar a conversar e tal, nós vamos ter um propósito juntos, né? Nós viemos aqui justamente para isso, nós nos comprometemos a isso, e vai ser algo que vai ser, assim, um pouco fora do convencional, né? O que eu trabalho já é um pouco fora do convencional, principalmente no meu contexto familiar, então são vários processos, né? Não são só internos, mas são da gente acreditar naquilo que a gente faz também. E eu acredito que ele tá nesse momento de acreditar que nós podemos ser completos e suficientes trilhando o nosso propósito, né? E tipo, caminhar em coerência com a nossa alma, saber que vamos sim ser abundantes, trilhando exatamente o que nossa alma nos encorajar a fazer. Então, assim, são algumas camadas, né? Tem as internas dele com ele mesmo e tem em torno da conexão, então de estrutura, né? Querer estar estável estruturalmente, assim, na vida material para poder se alinhar comigo. Então, assim, o que eu sinto, né, do que vem espelhando pra mim são essas questões. Tipo, não sei se né, porque a gente não tá conversando ainda, mas, sim, eu espero que quando a gente entrar em comunicação, a gente possa descobrir tudo isso junto, sabe? Tipo, conversar sobre essas coisas, como que foi todo o processo. Acho que vai ser muito legal também ver toda essa transformação, né? Tipo, a gente ter essa consciência de que nós somos, isso também é muito mágico, assim, né? Que nós, quando começarmos a conversar, já vamos ter essa base, já sabemos quem somos, o que viemos fazer, né? Então, acredito que agora a gente esteja nesse momento de lapidação de confiança do nosso caminho divino. Eu já trilho, né, meu propósito aqui. Eu não sei como que tá sendo pra ele, né, porque ele tinha uma profissão X, então pode ser que seja a própria profissão dele que a gente vai integrar com a minha, e aí não sei como a espiritualidade vai fazer a gente se integrar, né, no nosso propósito de trabalhar com isso. Não sei como vai ser nosso caminho, né, no servir que a gente veio trazer aqui, mas é sobre isso, sobre a gente não precisar ter medo, né? Inclusive, eu não vou achar aqui, né? Mas eu tenho o meu caderno de canalizações de cada cliente, e, tipo, a canalização que veio
para nós, porque assim, chega um momento que nós já somos um, né? Então assim, tudo que é trabalhado para mim numa mesa radiônica é trabalhado para ele também. E a espiritualidade, os seres arcturianos já falam no plural, sabe? Tipo, vocês, não sei o que lá. Então tudo que vem telepaticamente já vem no plural. E somos um já estamos integrados aqui. Só precisamos integrar no físico, né? Ter essa confiança de que nós podemos sim manifestar tudo isso aqui no plano físico e ser suficientes, e ser abundantes, né? Que não ter medo de vir a faltar alguma coisa, né? Porque tanto eu quanto ele, nós temos muito isso da gente querer criar estabilidade na nossa vida e talvez já tivemos muitas preocupações em relação a isso, então é um momento onde talvez ele esteja rompendo com essas crenças limitantes de que nós não podemos ser plenos, ou então de que vamos passar alguma dificuldade no nosso caminho divino juntos, né? Quando tudo isso de fato for ancorado e manifestado aqui. A gente acabei de achar aqui no caderno, pra vocês verem que eu não é mentira, tá bom? Tudo isso veio canalizado, tá? E veio também numa light language aqui que foi manifestada durante a mesa radiônica, que eu tava trabalhando no sentido pra mim, mas tudo também é trabalhado pra nós dois, sempre vai ser trabalhado em ambos os campos, pois nós somos a mesma energia, né? Nós somos a mesma pessoa e também temos a mesma frequência vibracional. E veio aqui, né, quebra de crenças mentais, do ego, que criavam imposições irreais para si mesmo, com isso fazia adiar essa manifestação aqui da nossa união, né? E aqui veio uma ancoragem de luz para que a gente possa se sentir suficiente, se enxergarem suficiente e prontos apenas por sermos quem nós somos e não por fatores externos, né? Então não é o externo que vai dizer que se nós estamos prontos ou não, é nosso próprio interior, é a gente seguir a nossa vontade de alma, né? Você se integra quando percorre o caminho ao longo da caminhada, vivendo e construindo, e não precisando construir tudo para ser merecedor de viver, né? Então as coisas vão sendo construídas conforme a gente vive, e não que a gente, meu Deus, eu preciso ter tudo integrado na minha vida para poder fazer manifestar a divina união. Aqui a espiritualidade, ela fala justamente ao contrário. Você não precisa ter tudo integrado, você só precisa se render ao chamado. Se você sente que é o momento, né? Se você se sente pronto, então esse é o momento. Abertura para viver de acordo com as vontades e caminhos de alma, e que já possuem tudo para dar esse passo e reunir suas almas para trabalhar essa jornada. Tá aqui, gente, ó. Faz um tempinho já isso, né? E assim, né? Tudo vai sendo trabalhado conforme a gente vai liberando aqui, né? Pelos recursos e tal. E acredito que é esse o caminho que a gente tá agora, tendo essa confiança de que nós já estamos prontos. Eu sinto que eu já estou pronta, né? Dessa vez de uma forma sem o ego, não é o ego dizendo, ai meu Deus, não, eu já tô pronta, já podia estar vivendo isso. Não, na verdade, não é o ego querendo o retorno. Eu tô compreendendo aqui o tempo que nós temos, né? Antes eu tinha essa preocupação com o tempo, meu Deus, o tempo tá passando, né? Minha vida precisa, a gente precisa se integrar e tal, mas é a necessidade do ego, né? Então assim, a alma, ela vai saber quando é o momento certo. Aqui a espiritualidade só tava dando uns empurrãozinhos aqui, porque pode ser que a gente tava se sabotando. No caso, o meu divino masculino tava sabotando ali, achando que ele não estava pronto ainda, né? Então ele vai se parando, vai colocando empecilhos ali no caminho. Não, mas eu preciso ter isso para poder oferecer, mas eu preciso ser isso para poder oferecer o melhor, então não sei o que lá. E tudo isso vai criando somente barreiras. A alma, ela só quer que você manifeste e haja em coerência com ela, né? Com a verdade do seu coração, com aquilo que seu coração está querendo dizer, expressar, seguir, né? Então esse é o caminho não só para nós, mas
como para cada um de vocês que vai estar ouvindo tudo isso. Então essa mensagem também pode estar chegando aqui para vocês entenderem que vocês também estão prontos, independente de quanto o caminho pode intimidar, do quanto o caminho pode trazer alguns medos do novo, né? Mas como que vai ser essa etapa? O que a gente vai vivenciar? E se eu fizer algo que eu verdadeiramente me sinto chamado? E será que eu vou ser suficiente? Será que os recursos vão aparecer? E, gente, sempre que você segue a sua verdade de alma, você já vai estar percorrendo o caminho mais abundante que você poderia. Você já vai estar abrindo seu senso para receber toda a abundância, porque, tipo, a espiritualidade, ela quer justamente que você tenha a coragem de percorrer sua jornada de acordo com a sua verdade de alma. Então, assim, quanto mais você acha que não tá pronto, quanto mais você se barra, quanto mais você tá resistindo a algo que é inevitável, que você tá sentindo que na verdade você tá sendo levado a isso, mais você tá criando escassez, mais você tá permanecendo num sofrimento ali e na insegurança de não ter algo, né, de não ser suficiente ou de algo não dar certo. Mas conforme você dá o salto de fé, né, e você tem a coragem ali de se entregar de acordo com o que sua alma está te chamando, de acordo com aquilo que você já sente que está sendo manifestado aqui, que existe uma força querendo te conduzir para aquele caminho, né, uma força do bem maior, né, no caso, gente. Então, quanto mais você tem a coragem de ir em frente e ouvir esse chamado e ouvir a vontade da sua alma de manifestar isso, mas com toda certeza o caminho vai ser abundante, porque sua alma quer te levar para abundância, né? Sua alma quer te levar para manifestar todos os seus potenciais, para ser aquilo que você pode ser em essência, o que você veio ser, né? Então, assim, a gente vai cultivar cada vez mais escassez conforme a gente vai contra si mesmo. Mas quando a gente confia em toda a orientação divina, quanto mais a gente confia naquilo que a gente verdadeiramente sente, que é o caminho que está sendo mostrado ali, os sinais que vêm vindo, as confirmações, e a gente já tem tudo ali que é necessário para entender que é o momento de dar esse passo. Então é aí que as coisas vão poder se abrir e tá se alinhando a caminhos verdadeiramente prósperos, abundantes, né, que vão ressoar verdadeiramente também com a nossa alma. Aquilo ali vai nos preencher, né? E quanto mais a gente faz algo que nos preenche, mais a vibração de abundância também nós estamos emanando. Nós entramos em completude, integração com aquilo. Nossa alma vê que é aquele caminho que ela sempre quis percorrer, então não teria como a gente vibrar na escassez estando sentindo toda essa vibração aqui de completude, de abundância. Então é isso que a gente vai emanar e é isso que vai se manifestar de formas esperadas e inesperadas para nossa vida. É realmente confiar que quando a gente dá o primeiro passo, a espiritualidade, ela já orquestrou tudo ali para poder acomodar nossas escolhas de coração com todo o nosso caminho e para nos trazer toda a segurança que nós precisamos, né? Trazer os recursos que nós precisamos. E é esse salto de fé, a confiança e a coragem, né? Para poder estar manifestando aqui e o universo entender que agora sim nós estamos firmados e entendendo que não é sobre ter tudo integrado para algo, é sobre você se dar os primeiros passos e deixar que as coisas se manifestem naturalmente, de acordo com a confiança em percorrer aquele caminho, né? Então, isso não só em relação a manifestar a dinâmica, mas também em relação a coisas da nossa vida que a gente se sente ali, que há um chamado verdadeiro ali, profundo, pra gente atender. Então, quanto mais a gente vai atender esse chamado, mais ali é a espiritualidade dizendo, confia, né? Exatamente isso que a gente está desejando, que você confie e apenas se renda, se entregue, flua com o que vai sendo apresentado, né? Sempre que vier do coração, sempre vai ser o caminho verdadeiro. Então, não tem por que ter medo, ou ter inseguranças, ou ter autossabotamentos, né? Mas continua trabalhando tudo isso dentro de si para que esteja cada vez mais fortalecido e firmado dentro de si mesmo para poder
tá agindo em coerência com as vontades da alma, né? Então, olha, gente, ficou muito 39, ó, mais uma confirmação. Eu acredito que vai ficar muito longo esse vídeo, né? Então vocês me perdoem, mas eu pude aqui trazer, assim, nos detalhes, né, o que eu lembrava do que foi vivido e para que vocês entendam realmente tudo que é sentido, porque realmente tudo que eu falo aqui, né, uma dor de alma, uma noite escura da alma, pode parecer doloroso, mas assim, realmente vem de uma forma muito profunda mesmo, que eu não poderia mensurar por palavras. Só quem tá vivenciando a dinâmica ali, passando por essas etapas, vai poder de fato compreender, porque parece que é um exagero, mas na verdade não, gente. É um negócio que é realmente sentido, assim, no mais fundo da nossa alma mesmo, assim. Mas, né, a bagagem maior já passou, agora a gente já tá lapidando e aos poucos, né, finalizando ali as pontinhas soltas que ainda precisavam ser conectadas para que tudo entre no alinhamento, né? E eu espero que, assim, que não seja algo tão mais longo, né? Pelo menos no que eu sinto da vibração das coisas, das mensagens canalizadas dos seres arcturianos, né? Dos oráculos, ou então até mesmo do reiki que eu faço com amigos, né? Eles também acessam a minha contraparte no reiki e tal, e eu, enquanto eu tô no reiki, também me encontro com a minha contraparte, eles também veem a gente lá no reiki. Então eu acredito que estamos, assim, bastante conscientes, como veio numa canalização dos seres arcturianos também falando, vocês já possuem toda a consciência necessária, já possuem toda a sabedoria necessária, já possuem todo o fortalecimento necessário, agora é somente manifestar, né? Mas claro que eu estou, assim, sempre respeitando o tempo da minha contraparte e tal, e acredito que o momento é esse, a espiritualidade falando, vai meu filho, aquele meme, né, do se mexe. Acredito que seja isso, não sei, né? Não sei mesmo, não tem como eu saber, acho que só vou saber depois que tudo já estiver se ancorado aqui e a gente estiver se comunicando. Por enquanto são só pressentimentos e coisas que eu vou integrando aqui das coisas que vão chegando. Mas é isso, gente. Me perdoa de coração por ter ficado tão longo assim. E eu espero que tenha esclarecido bastante dúvidas de quem talvez pode estar sentindo tudo isso ao longo da dinâmica, né? E é tão desafiador, mas aos poucos, quanto mais a gente percorre esse caminho e libera nossas bagagens, mais fluido fica, mais nós vamos entrando em harmonia, né? Porque esse é o sentido de tudo, a gente entrar em harmonia em todos os nossos campos, em todos os nossos pilares internos, entrar em harmonia consigo mesmos e em relação às emoções, aos espelhamentos, né? Quanto mais nós nos abalamos emocionalmente quando vem esses espelhamentos, mais a gente está precisando ainda equilibrar nossas emoções para poder estar ancorando ali quando a gente sentir esse espelhamento, né? Sentir da forma mais amparada possível, né? Ancorada possível ali. Então, esse final de semana mesmo, eu senti muito, fazia tempo que eu não sentia espelhamentos assim mais profundos, né? Então eu acredito que nós estamos aí manifestando alguma coisa, mas como eu disse, né? Não sei, ainda não tenho toda a clareza, porque sem a comunicação ali fica um pouco mais difícil, né? Então tem pessoas que a contraparte ela não acaba a comunicação completamente. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa que está em dinâmica e ela, tempos atrás, tinha me pedido uma leitura terapeuta de conexão e a gente fez a leitura e tal, e depois ela veio conversando comigo, né, e ela estava contando um pouco sobre a dinâmica dela também, e ela ainda tem contato, né, com a chama dela, então assim, através de pequenas frases que a chama dela fala, perdão, ela vai sentindo que aquilo ali bate numa ferida, mas lembre que sempre a nossa divina, né, nossa contraparte divina, ela nunca vai vir para nos ferir, gente, para ser tóxicas na nossa vida. Lembre que
nós também viemos com traumas, nós viemos com bagagens, nem sempre a gente vai já chegar na vida um do outro sendo o mais saudável possível, porque nós carregamos feridas antiguíssimas de alma, de outras vidas, de outras existências que a gente está tentando se integrar. Então, assim, tenham paciência, tenham compreensão, busquem lapidação interior, busquem trabalhar nas feridas, trabalhar principalmente no ego também é um divisor de águas. Quando a gente busca estar fazendo essas curas em relação ao nosso ego, a gente tem um grande salto quântico também em relação à dinâmica. Então é esse caminho, é sempre trabalhar para liberar, né? Porque quanto mais a gente libera e tira tudo aquilo que era pesado, tudo aquilo que era incoerente, distorcido, que podia ser tóxico também e que gerava os desalinhamentos dentro de nós mesmos, é quando a gente pode se colocar no caminho do real alinhamento com a nossa essência, com a nossa verdade, se tornar cada vez mais purificados, cada vez mais curados, transformados, né? Se tornar melhores para si mesmos acima de tudo, que consequentemente tudo também vai estar sendo espelhado para a nossa contraparte. Confiar de que tudo que a espiritualidade traz para você também vai estar sendo trazido para ela. Ela também possui o mesmo eu superior, então nosso eu superior cuida de ambas as contrapartes, então tenha confiança no processo, né? Quanto mais a gente quer controlar, mais isso está mostrando que a gente precisa lidar com o nosso ego ainda, desconstruir muito o nosso ego, porque não é sobre querer controlar o processo do outro, e sim permitir espaço para que eles passem pelos processos dele de acordo com o que é necessário. E lembrando também que, quando eu falo deles, né, tô falando do divino masculino, mas não necessariamente divino masculino é homem, né? Tem contrapartes que ambas são mulheres e uma tem a polaridade yang e outra tem a polaridade mais yin. Então o que vai determinar é a energia e não sexo ou gênero, né? Tá bom? Então pode haver casais de chamas que são 2 mulheres, 2 homens, homem e mulher. Então o que estamos falando aqui de divino masculino é a polaridade yang e feminino, polaridade yin, tá bom? Então só pra ficar claro, já falei demais aqui. Ai, gente, então acredito que seja isso, né? Se ficou qualquer dúvida, me digam aqui para eu poder estar esclarecendo, né? E me aprofundando de alguma forma ou alguma questão que talvez vocês desejam que seja compartilhado, tá? Já que estamos aqui, eu nem achava que ia ser assim tão evidente para questões de chamas gêmeas, mas tudo tem uma razão, né? Então esse é o momento de estar compartilhando aqui com vocês coisas que talvez eu nunca compartilhei com ninguém nesses 3 anos, então é porque tem uma razão e eu espero que cheguem nas pessoas que precisem de alguma forma e, bom, estamos abertos aí para poder auxiliar umas nos processos das outras, mas claro que o caminho é sempre confiar na intuição, confiar no próprio interior, confiar nos sinais, nas sincronicidades, confiar em tudo que chega pela espiritualidade, pela forma que a espiritualidade nos traz para poder manifestar aquilo que é necessário, né? Nos traz as informações, os insights, seja pelo astral, seja pela forma como acontece aqui no plano físico, tá bom? Então sempre o caminho é trazer a confiança, a harmonia, paz e equilíbrio interior para dentro de si mesmo. E isso naturalmente vai se refletindo ali, vai espelhando em todos os aspectos da nossa vida pra gente se desconstruir, pra construir de uma forma mais sólida, mais estável consigo mesma, mais equilibrada e harmônica, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí. Mais uma vez, desculpa por ter ficado tão longo, eu acredito que aqui, tipo, 48 minutos eu vou ter que dividir esse vídeo. Mas é sobre isso, tá bom? Espero que tenha, sei lá, contribuído para trazer algumas clarezas aí para algum momento de turbulência, de confusão, espelhamentos e tal, numa dinâmica, tá bom? E estou aqui para poder conversar com quem desejar, sabe? Pode me procurar pelas redes sociais também, se for necessário, se sentir que deseja, né, conversar com alguém, porque é um processo que é um pouco solitário lidar com a dinâmica, né? Mas tudo fez muito mais sentido quando eu fui encontrando divinas femininas ao longo desse processo e que foram me ajudando a compartilhar nossas experiências e a gente já se ajudar também de uma forma bem mais saudável,
sem egos, né? Apenas buscando trazer a compreensão aqui, que é o sentido de toda a conexão, o amor, a cura, a compreensão, né? Tudo isso são sentimentos que nos ancoram às frequências da quinta dimensão, e é esse um dos nossos propósitos também, tá trazendo cada vez mais para o nosso campo vibracional esse tipo de elevação de consciência, de abertura de consciência, abertura espiritual, e também estarmos uno com a unicidade, né? Com a consciência crítica, com a consciência da unidade e não da separação, né? Entender que estamos sempre integrados e que nosso gêmeo sempre vem para nos impulsionar para a cura, tá bom? Acho que agora é isso, gente. Chega de ficar falando mais, tá bom? Então é isso. Muito obrigada mesmo e até o próximo vídeo.